Elas sempre estiveram ali, mas talvez a gente não tenha percebido antes, não é? Enfim, vou começar com uma pergunta. Você sabe qual é o significado do seu nome? Quantos sabem qual é o significado do seu nome? Alguns poucos, né? O meu nome, por exemplo, Oswaldo, é um nome de origem germânica, derivado de Ansovald, significando governo divino, poderoso, força divina. É mole? E resulta de duas palavras alemãs, que a primeira parte, Ens, significa Deus, divindade, e a segunda, Wald, significa governo e poder. É historicamente associado à liderança, nobreza e força espiritual. É brincadeira. Certamente o seu nome também tem um significado especial. Eu tenho certeza que esse significado aqui tem pouco a ver comigo, mas, enfim. Mas sim, irmãos, embora para nós o significado do nome ele acabe tendo uma importância mais mística, né? Como se o significado do nome fosse determinar como será a nossa vida. No contexto bíblico, os nomes carregavam um significado muito mais importante, muito mais determinante. Na verdade, os nomes eram atribuídos não como um rótulo, como um fator de identificação social, mas a partir de um significado específico. Por exemplo, Abrão, né? Abrão, que é o primeiro nome de Abraão, significava pai exaltado. O termo Ab, que compõe esse nome, significa pai. Na Bíblia nós vamos ver esse nome muito usado, né? Abinadab, Abimeleque. Sempre o prefixo Ab, ele se refere à palavra pai. Então ele mudou para Abraão, de pai exaltado, ele passou a pai de multidões. Assim como o nome Sete foi dado ao filho de Eva, porque ela o recebeu depois do seu filho Abel ter sido assassinado pelo irmão. E Eva então lhe deu o nome de Sete, significando que foi uma concessão que Deus fez a ela, lhe dando um outro filho em lugar de Abel. E o nome Sete, ele, no hebraico, ele soa semelhante à palavra concedeu. Está em Gênesis 4, 25. O nome José, primogênito de Raquel, significa ele acrescentará. E esse nome foi dado a ele para expressar a esperança de Raquel de ter outros filhos, de que Deus acrescentasse a ela outros filhos. E por aí em diante, esses nomes eles foram formados, então, a partir de um significado específico. O nome propriamente dito nem era tão importante, mas o significado que ele carregava. O nosso Salvador Jesus, ele recebeu esse nome, por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então tem esse nome, é da raiz do nome Josué, né? Israel, o Senhor salva, Yahvé salva. Algo semelhante ocorre então com o nome de Deus, conforme a Bíblia. Ao ser chamado a missão de guiar Israel para fora do Egito, Moisés faz um questionamento. Ele diz: Senhor, quando eu for dizer ao teu povo que o Senhor me chamou e me enviou a eles, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E então o que direi, Senhor? Qual é o nome que eu vou dizer a eles? E o Senhor respondeu: eu sou o que sou. A palavra em si forma aquilo que os teólogos chamam de tetragrama. Tetra vem de quatro letras, né? É o Y, o H, o W e o H. E com o tempo essa sigla foi vocalizada, ela recebeu o acréscimo de vogais, e daí em diante ela passou a ser proferida como Yahvé, né? Ou Yahweh, como os ingleses pronunciam, Javé, Jeová, e por aí vai. Mas no judaísmo rabínico acabou sendo proibido proferir esse nome, porque essa restrição que começou ali
alguns séculos antes de Cristo, ela tinha como principal função preservar a santidade do nome de Deus. Então, um nome alternativo foi criado para que os judeus se referissem a Deus publicamente. Esse nome foi Adonai, que significa Senhor. Então, o motivo principal da restrição, a ideia principal seria não somente proteger a santidade do nome de Deus, como a razão objetiva estava no propósito de cumprir rigorosamente o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que os líderes do judaísmo estavam certos, irmãos, em tentar proteger a santidade do nome de Deus? Será que eles agiram bem em tentar impedir que a pronúncia pública indiscriminada desse nome, do nome de Deus, tornasse o próprio nome algo vulgar, e com isso houvesse uma perda de sentido e até do próprio temor a Deus? Bom, de acordo com o mandamento, parece que eles acertaram na sua decisão, pelo menos na motivação que eles tiveram. E é justamente esse mandamento o tema do nosso estudo de hoje, né? Vamos ver isso. Quando falamos que os judeus acertaram na sua decisão, não significa que eles criaram com isso uma religião perfeita que agradou a Deus em tudo, não é isso. Mas a motivação que eles tiveram foi uma motivação acertada, porque ela nasceu justamente do temor com a pronúncia do nome de Deus. Então, Deuteronômio, que é o nosso texto de referência, vamos voltar até lá, capítulo 5, versículo 11. Vai dizer: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que está mais uma vez aberta diante de nós. Abençoa-nos, Senhor, no estudo, nesse caminho de instrução, permita que nós possamos crescer, amadurecer, ó Deus, criar, ó Deus, vínculos mais profundos com a tua palavra, compreendê-la de um modo mais claro e praticá-la, para que nas nossas vidas ela seja palavra viva, vivenciada, que nos leve a glorificar o teu nome. Nós te pedimos, ajuda-nos, que a presença do teu Espírito abra o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós falamos sobre um dos modos de resumir em apenas uma palavra tudo sobre o que a Bíblia fala. Quem se lembra que palavra é essa? No domingo passado, nós falamos sobre a possibilidade de resumir em apenas uma palavra tudo sobre o que a Bíblia fala. Quem se lembra que palavra é essa? Ninguém vai ganhar o prêmio, hein? Vai ficar acumulado. Relacionamento. Falamos sobre isso. Porque desde o início, a relação de Deus com a sua criação, especialmente com o ser humano, tem sido guiada por esta iniciativa de Deus de criar relacionamentos com as pessoas. Mas de que tipo seriam esses relacionamentos? Essa decisão poderia ficar a encargo das pessoas? Seríamos nós que determinaríamos como nós nos relacionaríamos com Deus? Não. Desde o início, foi o próprio Deus quem determinou qual deveria ser o tipo desse relacionamento. A base seria a sua palavra. O pressuposto seria a obediência, o que envolveria lealdade, fidelidade, amor incondicional, as mesmas coisas que Ele nos tem dado graciosamente desde o princípio. Então, o relacionamento de Deus conosco, irmãos, se assemelha a um casamento. O casamento, lá no começo, nós aprendemos no altar que ele tem termos. Para que ele seja conservado, esses termos precisam ser respeitados, não é? Nós fazemos votos, esses votos estabelecem os termos do nosso casamento: ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na fartura, na adversidade, não é?
cada um se compromete a amar, respeitar, guardar e proteger ao outro, são os termos da aliança que fazemos ali. Muitas pessoas pensam que quanto mais os anos passam e quanto mais anos de casamento o casal completa, mais forte, né, indestrutível será a sua relação. Mas isso não representa toda a verdade. Porque quando nós estamos mais perto, quando nós temos pouco tempo de casamento, os termos da aliança estão mais vívidos em nossa mente e nós os guardamos com mais facilidade. Mas à medida que os anos passam, nós vamos esquecendo desses termos. E a aliança vai se tornando mais fraca, até que ela simplesmente se desfaz em algum momento. Por isso precisamos sempre ter avivado em nossa mente, avivados esses valores, esses termos. Então, nesse sentido, a lei foi dada a Israel exatamente com o propósito de manter esse relacionamento, né? Porque não se tratava apenas de lei, mas de termos claros a partir dos quais deveria funcionar a aliança de Deus com Israel. Pois é assim que Deus se relaciona conosco, através do seu pacto. Aí as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, trazem então um resumo dessa lei que orienta o pacto. Ok? Vamos ao mandamento de hoje então, que acabamos de ler. Você deve se lembrar que no domingo passado nós levantamos também a questão sobre qual seria a forma correta de enumerar os 10 mandamentos. Nós explicamos que, de acordo com alguns intérpretes, com base em fundamentos da linguística discursiva e tudo mais, seria preferível seguir a enumeração das tradições que consideravam os mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, como um único mandamento. E nesse caso, para se perfazer 10 mandamentos, o mandamento considerado usualmente como 10º, não cobiçarás, seria dividido em 2. E nós vamos ver isso quando chegarmos lá na frente, quando nós formos falar sobre ele. Então, nós optamos por seguir aqui essa linha de interpretação, porque ela pareceu mais adequada aos nossos propósitos, de estudar os mandamentos, as 10 palavras, não de forma exaustiva, mas com um objetivo mais devocional. Então, seguindo aqui com esse segundo mandamento, ou terceiro, como você preferir, né, o verso 11 vai ter essa orientação clara: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como nós já havíamos antecipado, os judeus, então os líderes do judaísmo rabínico, viram nesse mandamento uma proibição clara de vulgarizar a invocação pública do nome do Senhor, em juramentos ou coisas desse tipo, por exemplo. Mas hoje em dia, há muita gente que o considera já ultrapassado ou restrito àquele período da história do povo de Deus. Mas será? Será que ele não tem mais valor para nós hoje em dia, irmãos? Será que o mandamento proíbe é de nós simplesmente proferirmos o nome de Deus indiscriminadamente? Em que se baseia, então, o mandamento em si? Ele traz algo mais profundo que isso. Essa expressão idiomática que fundamenta o mandamento em si, ela deriva de uma prática antiga de marcar escravos com o nome do seu dono. Então, para Israel, cada um dos seus indivíduos era marcado com o nome de Javé. Então, ter esse nome nos lábios e, sobretudo, no coração, significaria reivindicar Javé, o Senhor, como seu único dono, e aceitar o papel cabido, né, a cada um de representá-lo bem. Então, se você olhar aí em Isaías, capítulo 44, verso 5, vamos dar uma olhadinha rápida, Isaías 44, verso 5. Vai dizer o quê? Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará
o nome de Israel. Então, a identidade do povo de Israel, propriamente dita, não é pertencer a Israel prioritariamente, mas pertencer ao Senhor. Era isso que deveria definir a identidade do povo de Israel, pertencer ao Senhor. O nome de Israel é, como Isaías diz, é um sobrenome apenas. Ele não é o nome mais importante. Então, voltamos à questão da exclusividade, que nós já falamos no domingo passado, como um fator determinante desse relacionamento. E o mandamento estabelece que Israel não poderia confessar a Deus como Senhor e, ao mesmo tempo, servir outros deuses. Esse tipo de deturpação, de corrupção da natureza do relacionamento com o Senhor, traria consequências muito sérias, que é exposto aqui na segunda parte. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que isso quer dizer, irmãos? E se o primeiro mandamento estabelece o direito de Deus, de adoração exclusiva, fidelidade absoluta, este mandamento estabelece o seu direito de ser representado legitimamente por um povo que lhe seja totalmente leal, que o represente de forma legítima. Eu pergunto para você, você é um eleitor. Os governantes que você elegeu, que estão lá, quando eles agem de forma corrupta, quando eles se rendem à corrupção, quando eles entram em negócios escusos, você poderia dizer que eles estão te representando devidamente? Não, porque você é uma pessoa honesta. Então você não está sendo representado legitimamente, está? Não. O mesmo acontece aqui na nossa relação com Deus. Quando nós dizemos que somos do Senhor, mas as nossas ações, as nossas palavras, a nossa vida não expressa o caráter de Deus, então a sua marca realmente não está em nós. Ela pode estar no ponto de vista discursivo, mas do ponto de vista objetivo ela não está. Porque isso, irmãos, é tão grave que se nós não trazemos em nós a marca do nome do Senhor, se o Senhor realmente não é o nosso dono, o Senhor das nossas vidas, Ele não poderá nos justificar, porque nós estamos agindo falsamente em seu nome. Ou seja, essa promessa, ela não pode ser aplicada a nós, a promessa da justificação de Deus. E essa pessoa, então, terá que carregar por si mesma os seus pecados e pagar por eles. Vamos tentar, então, aprofundar um pouquinho mais a consideração do que já temos visto. Em relação às traduções desse mandamento, é importante a gente também pensar sobre isso, a partir do texto hebraico. Existe uma variedade de opções bem considerável, especialmente nas traduções em inglês. O especialista em Êxodo, Victor Hamilton, ele destaca algumas dessas traduções. Então, abre aspas. Primeiramente, a tradução mais familiar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ela está assim na versão King James, de 2004, por exemplo. Depois, não uses indevidamente o nome do Senhor teu Deus. A NIV, que seria para nós a nova versão internacional. Não pronunciarás o nome de Yahvé teu Deus para não usá-lo indevidamente. A Bíblia de Jerusalém, em inglês. Não faças mau uso do nome do Senhor teu Deus, a NEB, que seria a New English Bible, ou seja, a Bíblia, a nova Bíblia em inglês. Depois, não uses impropriamente o nome do Senhor teu Deus, a NRSV, que seria a nova versão revisada da Bíblia. Depois, não usem o nome não usem o seu nome com propósitos malignos, a TEV, que seria a Bíblia em inglês para os dias de hoje, digamos assim, a Bíblia em inglês para os nossos dias. Não abusarás o nome do Senhor teu Deus,
a Bíblia Shields, que era uma Bíblia para crianças. E depois, não jures falsamente pelo nome do Senhor teu Deus, NJPS, que é a Nova Sociedade de Publicações Judaicas da América, Tanakh. E por fim, não tomes o nome do Senhor, de Yahvé, teu Deus, de modo vazio, que é uma tradução de um renomado biblista, Dr. Everett Fox, de 1995. Então, veja quantas versões diferentes, mas existe consenso entre elas, que é a proibição do mandamento no sentido tanto de perjúrio, que significa jurar falsamente, fazer uma promessa com falsidade de modo insincero, quanto profanação, que é tratar o nome de Deus com desrespeito, com irreverência e de modo impuro. Então, o Hamilton propõe traduzir a proibição usando dois termos, frivolidade e falsidade. Isso casa com a questão que vínhamos considerando. Invocar o nome de Deus como meu Senhor, quando isso não retrata a verdade. Né? E a nossa IA, inteligência artificial, ela traduz frivolidade como algo que é fútil, superficial, sem importância ou desprovido de seriedade, refere-se a ações, comportamentos ou coisas banais que carecem de valor, propósito sério ou profundidade. O mesmo pode ser aplicado para a palavra falsidade. Então, irmãos, ao chegarmos a essa altura das nossas ponderações sobre o significado do mandamento, nós já avançamos, já aprofundamos o sentido, e há algo que nós poderíamos e deveríamos levar em conta, a questão de agir com Deus com falsidade deliberada. Quando nós olhamos para Levítico 19:12, ali está escrito: não jurarás falsamente pelo meu nome, ou profanareis o nome do seu Deus. Né? E o Hamilton observa que o verbo hebraico usado aqui é o mesmo que é usado, ou usado em paralelo com outra palavra do Salmo 24:4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Você sabe o que é dolo, né? Dolo é agir de modo... A etimologia fala sobre agir com artifício, com manha, com a intenção de enganar. O direito penal é a deliberação de violar a lei por ação ou omissão, com pleno conhecimento do crime cometido. Ou seja, jurar dolosamente é usar juramento como artifício para enganar, para transmitir uma imagem irreal de mim mesmo para o outro. Isso é grave, não é, irmãos? Quando se trata de lidar com Deus. Então, o que o mandamento condena? Apenas o ato de falar o nome de Deus de forma vulgar, em brincadeiras, ou como uma espécie de poder mágico que abre portas. Você sabe, né? Aqui no Brasil não, mas por aí tem muitos países que fazem isso. As pessoas brincam com o nome de Deus, fazem piada, ou então elas invocam o nome de Deus como se fosse um poder mágico. Ela sabe que aquilo que ela quer não é a vontade de Deus, mas ela fala em nome de Jesus. E aí, tudo acontece. Não, irmãos, não é esse tipo de coisa que está sendo considerada aqui. Porque essa prática é uma prática tão pequena, ela é tão absurdamente fútil e irreverente, que ela nem era levada em conta naquele momento. Isso nem era considerado como possibilidade, porque ninguém imaginava usar o nome de Deus dessa forma. A coisa aqui é bem mais séria. A proibição tinha a ver com a atitude deliberada, íntima, do coração, de representar um papel no qual eu digo que Deus é meu Senhor, que Ele é o meu dono, que eu sou dele, quando isso está longe da verdade. Quando o meu coração está repartido entre vários ídolos, e não há espaço para a governança de Deus. Então,
O pior é que eu faço isso conscientemente. Sei que não tenho me esforçado para viver como Deus quer, eu sei disso. Eu sei que eu tenho sido negligente com o cultivo do meu relacionamento com Ele, não leio, não oro, não comungo com os meus irmãos de forma regular, mas afirmo pertencer a essa aliança. Você conhece aquele parente, na sua família não tem, mas muita família por aí tem. Ele nunca aparece para nada, nunca está presente, nunca pode. Aí morre alguém importante da família que tinha muitas propriedades. Quem é o primeiro a te visitar? Vai bater a sua porta. Querido primo, quanto tempo! Vim aqui para te ver, senti uma saudade tão grande de você que quase morria. E vim te visitar. Como você se sentiria? Irmãos, nós fazemos o mesmo com Deus. Quando não temos nenhum relacionamento com Ele, quando vivemos uma vida alheia à sua vontade, ao seu propósito, quando não temos comunhão com a igreja, com o seu povo, mas na hora que a coisa aperta, a gente vai lá, Senhor, eis aqui o teu servo, sou teu filho, Senhor. Ou seja, eu juro falsamente por esse nome. Eu invoco sobre a minha vida publicamente, mas não entrego a minha vida a Ele de fato no secreto do meu quarto. Qual é a consequência, irmãos? A não justificação. A ameaça do mandamento está ligada ao rito da expiação. Quando os judeus, o povo do Senhor no passado, levavam os seus animais para o sacrifício, para serem expiados dos seus pecados, pelo sacrifício dos animais. O animal tomava o lugar do pecador, pagava com a vida pelos seus pecados, e então o pecador era declarado isento de culpa, inocente perante Deus. Mas havia um pressuposto aqui. Seria indispensável que aquele que levasse o seu cordeiro para o sacrifício tivesse no coração sinceridade, estivesse fazendo aquilo sentindo realmente que os pecados eram algo que não podiam mais permanecer com ele, que ele precisava se livrar deles, porque eles eram algo que o levava a contrariar a vontade de Deus. Este é o selo do verdadeiro pertencimento à comunidade, a relação pactual de Deus com seu povo, um coração autêntico, dizendo para Deus: eu sou apenas o que posso ser. Alguém que tenta dar ao Senhor uma resposta adequada ao teu grande amor por mim. Ou seja, um coração autêntico para um Deus autêntico. Se Deus diz, eu sou o que sou, eu também preciso dizer para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu sou apenas aquilo que eu sou. Não sou mais, não posso ser, me ajuda. Mas estou aqui para fazer a tua vontade. Sem o coração sincero, irmãos, o cordeiro era levado e abatido, mas isso não significaria nada, a não ser tirar a vida de um animal inutilmente. Então, ainda que houvesse o sacrifício, não haveria justificação. O pecador não poderia ser inocentado pelo simples fato de levar o cordeiro. Ele tinha que também deixar o seu coração no altar. Ele tinha que sacrificar ali a sua vontade, os seus desejos no altar do sacrifício. É muito grave. Porque se nem o próprio sacrifício do cordeiro podia expiar a culpa do pecador, nada poderia. E ele seria condenado pelos seus pecados. Então, será que, meus irmãos, o mandamento ainda se aplica a nós? Será que ele ainda vale? Será que existe alguma equivalência a esse respeito na nova aliança? Será que Jesus aboliu esse mandamento? E os apóstolos?
Disseram alguma coisa sobre isso? Bem, eu não vou fazer suspense. Já escrevendo aos Coríntios, Paulo se identifica como parte do povo que em todo lugar invoca o nome de Jesus Cristo como Senhor. 1 Coríntios 1, 2. Então Paulo afirma, escrevendo a carta aos Coríntios, que nós fazemos parte do povo que invoca o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o mesmo peso do mandamento ainda vigora sobre a igreja. Ainda vale para nós. Jesus, no entanto, adverte claramente sobre isso em Mateus 7, 21, 23, texto que você conhece de cor. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Poderíamos acrescentar aqui tantas outras coisas. Senhor, em teu nome não preguei a tua palavra. Senhor, em teu nome não cantei tantos louvores. Senhor, em teu nome não arrumei a igreja. Senhor, em teu nome eu não fiz a tua obra, eu não construí templos. Senhor, em teu nome eu não fiz isso ou aquilo, em teu nome. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aqui, meus irmãos, cabem algumas perguntas. Como essas pessoas usaram o nome de Jesus? Falsamente, frivolamente. Invocaram, tomaram o nome do Senhor em vão. Falaram, agiram como se pertencessem a Ele, como se tivessem vínculo com Ele, quando eram, na verdade, excelentíssimos estranhos a Jesus. E fizeram isso conscientemente, de forma deliberada, agiram dolosamente com o fim de enganar, mas Jesus não os reconhecia como seus. Eis a tragédia. Portanto, não poderia inocentá-los de culpa, justificá-los, e o destino deles seria perecer na eternidade. Meus irmãos, se um dia nós formos bater à porta de algum magistrado importante desse país, algum governante, alguém importante, e nós tivermos uma necessidade extrema a compartilhar e pedir ajuda, se nós não formos atendidos, se nós não formos reconhecidos por essa pessoa, isso será uma coisa ruim para nós. Mas não será irreversível e nem implicará em consequências eternas, apenas temporais. Mas, meus irmãos, se quando chegar no final, nós não formos reconhecidos por Jesus, se nós não formos recebidos por Ele, não haverá esperança para nós. O nosso destino será perecer na eternidade. Então, o assunto é sério, irmãos? Seríssimo, não é? Qual é a base do diagnóstico de Jesus? A discrepância entre o discurso e a prática daquelas pessoas. Sabe o que é a discrepância? É a distância que separa essas coisas. Uma coisa não pode conviver com a outra porque não há compatibilidade. A falta de sinceridade para com Deus e para consigo mesmas determinava essa discrepância. Elas sabiam que não estavam fazendo a vontade de Deus, viviam praticando a iniquidade, mas na sua vida pública elas procuravam vender uma imagem de espirituais,
Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta, ele diz: irmãos, bem que eu queria falar a vocês como quem fala espirituais, mas vocês são carnais. Como eu vou falar com vocês como quem fala a espirituais? Mas eles se consideravam espirituais. E estavam com brigas, dissensões, divisões, a igreja rachada, um monte de gente, cada um seguindo uma liderança diferente. Até incesto havia na igreja. Mas eles diziam: somos do Senhor. É interessante que Paulo começa a carta justamente com essa provocação. Ele diz: a todos os que invocam a Jesus Cristo como Senhor. Paulo também era, né? Ele gostava de dar umas espetadas logo de começo. Ele dizia: olha, vou deixar esse rastilho de pólvora aqui, porque lá no final vai explodir tudo. Então, ostentavam o poder até de expulsar demônios, essas pessoas, mas não cuidavam de expulsar os demônios do próprio coração. Jesus também os avaliou tendo por base o critério da obediência, irmãos. Apartem-se de mim, porque vocês não fazem a vontade de Deus. Não conheço vocês. Então, uma última pergunta: qual deveria ter sido a atitude correta daquelas pessoas, irmãos? A confissão. Agir com sinceridade, reconhecer o seu descompasso com a vontade de Deus, render suas vidas sem reservas a Cristo de verdade, porque certamente elas teriam acolhimento e perdão diante do Salvador. O Cordeiro já havia sido preparado para tomar o lugar de cada uma delas. Elas não precisariam nem carregar os seus próprios pecados, nem repetir o rito de levar anualmente o Cordeiro para o altar, porque ali estava ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele havia já determinado que se deixaria levar ao matadouro, e ele faria isso de uma vez por todas, de um modo plenamente eficaz, suficiente, satisfatório à justiça do Pai, redimindo perfeitamente todos os que o Pai envia a Ele. Mas fica a advertência: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Os apóstolos corroboram essa advertência, irmãos. Pedro vai dizer: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Para quem ele está falando isso? Para quem invoca o nome de Deus como Pai. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1, 17 e 20. Ainda o autor aos Hebreus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo está falando de afastamento ou de ajuntamento? Ajuntamento. Eu só posso estimular você se você estiver perto. Se você estiver longe, eu não tenho como estimular você. Amém? Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao invés de deixar de nos congregarmos, façamos admoestações. Sabe o que é admoestação? É confrontar a pessoa no seu erro. Façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente
deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Meu Deus. Para onde vamos? Pelo contrário. Certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meu Deus. Hebreus 10, 23, 29. Esse, meus irmãos, é um dos textos na Bíblia que me faz tremer todas as vezes que eu leio. E se ele não faz você tremer, você precisa examinar o teu coração, porque já existe algo muito errado com a sua fé. Que aqui, meus irmãos, é vida ou morte. É glória eterna ou inferno e perdição eterna. Então, 2 coisas a destacar, e aqui já a caminho de concluir. Primeiro, Jesus nos comprou. Voltando à questão do escravo na relação com seu dono, se Jesus nos comprou com seu próprio sangue, e essa linguagem de Pedro evoca o resgate das mãos do algoz que nos oprimia, nos escravizava, o pecado, isso significa que a partir de então nós somos dele exclusivamente. Somos seus escravos, não mais no sentido de sermos humilhados, desprezados, oprimidos pelo nosso Senhor, mas agora tendo sobre nós o Senhor que nos conduz à sua vontade com amor e graça, que deseja inteiramente o nosso bem, que nos chama para a plena e perfeita libertação dessa natureza marcada pela queda e pela corrupção, ao adentrarmos o lar eterno. Nós o servimos como resposta a esse amor que dele recebemos. Segundo, se negligenciarmos esta tão grande manifestação de amor e graça, vivendo de maneira dissoluta e desprezando o compromisso com a vida nova que recebemos, isto seria o equivalente a pisar o próprio sangue derramado na cruz. Uma atitude de desprezo completo pelo que Jesus fez. E nesse caso, irmãos, não restaria mais nada para nós, a não ser a certeza de condenação eterna. É o que sugere a pergunta deixada no ar: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E a título de conclusão e aplicação, fazendo uso das palavras do apóstolo Pedro, ora, se nós invocamos sobre nós o nome de Deus como Pai, se declaramos pertencer ao Filho, Jesus, se vivemos sob o cuidado e a direção do seu Espírito, também se aplica a nós essa advertência contida nas 10 palavras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O mesmo Deus que declarou, eu sou o que sou, espera que nós também sejamos de verdade aquilo que dizemos ser. Seus filhos, seu povo, sua igreja. Independente de qual seja o significado do seu nome, saiba que você recebeu um novo nome. E é por esse novo nome que você é conhecido na glória celestial. Apocalipse fala sobre isso. Então, irmãos, os nomes que recebemos aqui nesta vida são apenas rótulos, independente do significado que venham a ter. Mas o nome que recebemos diante de Deus define aquilo que realmente nós devemos ser. Então, que o Senhor nos ajude
que Ele nos dê graça. Vamos pensar mais sobre isso ao longo desse dia, quem sabe ao longo dessa semana. As palavras que dizemos, as atitudes que tomamos, as escolhas que fazemos, os sentimentos que deixamos tomar lugar em nossos corações, as nossas atitudes ou falta de atitudes para com Deus e sua obra, o grau de importância que nós atribuímos à nossa relação com Ele, o grau de importância que nós atribuímos ao povo de Deus com o qual nós nos reunimos, as oportunidades que temos de frequentar a igreja, de ir ao culto, a consideração que temos sobre isso. Quando você procura chegar na igreja cedo, você faz isso porque você não quer aborrecer o pastor, porque ele fica pegando no seu pé, ou porque você realmente entende que você deve honrar a Deus com o melhor que você puder oferecer, ou porque você quer se preparar realmente para oferecer a Ele o culto que lhe é devido. Quando você não se preocupa com o horário, quando você não se preocupa com a maneira como você vai se colocar na perspectiva do culto, quando você não se preocupa com os seus compromissos com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com o corpo de Cristo, por que você faz isso? Você faz isso porque você acha que não tem importância? Você deveria pensar, bom, isso pode significar que Deus para mim também não tem importância. São questões que a gente precisa trazer para dentro de nós, irmãos, pensar sobre isso. Porque é bem possível que a nossa relação com Deus esteja muito distante de ser o mínimo que Ele espera receber de nós. E nesse caso nós precisamos nos arrepender. Convido você então a curvar a sua cabeça. Vamos orar a esse respeito. Santo Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença, sob o peso desse nome, o qual invocamos sobre nós. Pai amado, suplicamos que o Senhor possa aplicar a Tua palavra de um modo profundo aos nossos corações. Que ela, Senhor, seja como uma espada que venha dividir alma e espírito, atingindo o âmago daquilo que realmente somos. Que isso seja trazido à luz, não para os outros, mas para nós mesmos. Para que nós possamos nos ver como realmente somos, não como queremos que as pessoas pensem que somos. Ajuda-nos, Senhor, lançando luz a essas imagens falsas que nós criamos de nós mesmos, para impressionar, para agradar. Senhor, nós queremos ser apenas aquilo que podemos ser. Se não temos feito a Tua vontade, e isso, Senhor, nos coloca fora do grupo que será recebido por Jesus, não fazer a Tua vontade. Mostra-nos claramente. Ajuda-nos a discernir e a entender, ó Deus, que isso não prejudica ninguém, mais do que prejudica a nós mesmos. Mostra-nos, ó Deus, quanto risco nós estamos correndo de chegarmos ao final da jornada e descobrirmos que nunca fomos Teus, de fato. Isso será trágico, Senhor, porque irá nos banir da vida eterna e nos condenar à perdição eterna. Não falamos aqui, Senhor, de meio termo, não falamos aqui de coisas semelhantes às coisas dessa vida terrena, onde sempre há uma forma de resolver isso ou aquilo. Essa questão não vai ter solução no final, se ela não tiver legitimidade agora. Então, Senhor, ajuda-nos, para que nós não possamos invocar o Teu nome em vão,
para que nós não o invoquemos de forma leviana, para que nós não digamos que somos do Senhor quando não agimos como se fôssemos. Eu te peço, em nome de Jesus, converte o nosso coração nesta manhã, Pai. Ó Deus, que o velho homem seja crucificado na cruz do Calvário com Cristo Jesus, e uma nova natureza venha realmente a nascer, apesar das nossas fraquezas e limitações. Não somos perfeitos, Senhor, e jamais seremos, até que sejamos levados para a Tua glória e recebamos uma nova natureza, definitiva, onde o corpo da carne seja totalmente destruído e um corpo celestial, glorificado, tome o seu lugar. Mas ainda assim, Pai, queremos fazer a Tua vontade, queremos ser reconhecidos lá no final, mas antes queremos Te amar como o Senhor deve ser amado, acima de todas as coisas. Não queremos ter outros deuses, não queremos conservar idolatria em nossos corações e, consequentemente, invocar falsamente o Teu nome. Então ajuda-nos, Pai, aplica a palavra trazida nesta manhã aos nossos corações, ajuda-nos a realmente desistirmos de viver para nós mesmos e compreendermos lá no íntimo que nós fomos comprados com o preço extremo do sangue do Teu Filho derramado na cruz do Calvário, o Deus Filho, que recebe a honra, o louvor e a glória de anjos, arcanjos, querubins e serafins, diante do qual todo joelho se dobra, veio a este mundo, se fez um de nós, e morreu aquela morte horrível, vexaminosa, para que nós pudéssemos não pertencermos mais a nós mesmos, mas ao Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que quando nós entregamos o governo das nossas vidas a nós mesmos, nós voltamos à escravidão. Voltamos a sermos conduzidos por aquele reino de iniquidade que governava sobre nós e nos oprimia. Mas quando nós rejeitamos a vaidade do nosso coração, quando nós renunciamos à nossa própria vontade para fazer a Tua, nós estamos realmente nos encaminhando para a submissão ao Teu reino, à Tua vontade, e aí sim podemos viver em liberdade, em paz e alegria, satisfação e contentamento. Então, Senhor, capacita-nos a aplicar a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado, Senhor. E o Senhor acrescente o que nos falta e que o Senhor retire aquilo que está demais nas nossas vidas e está ocupando o lugar que pertence somente a Ti. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.